Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 17. Livro Nosso Lar, Chico Xavier, André Luiz, né? O primeiro capítulo hoje é nas zonas inferiores. Então aqui é aquele capítulo onde Carlos Chagas, André Luiz, ou aqueles que um dia passaram por aquela situação e que através de Carlos Chagas, como ponte, transmitiram estas obras maravilhosas através de Chico Xavier. Mas tudo bem, vamos tratar desse assunto como se fosse André Luiz, não é? Então, aqui nas zonas inferiores, André Luiz começa dizendo assim, ó: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Houve um momento em que André Luiz acordou na região umbralina, nessas regiões inferiores. Porque você sabe, o umbral, um dia eu perguntei ao professor, o que significa umbral? Ele me disse, umbral, meu filho, é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Escreva aí. Umbral é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Agora, nós sabemos que trazemos em nós o inferno e o paraíso. Nós trazemos em nós. Mas é preciso dizer que, de acordo com as nossas atitudes, os nossos atos, existe na erraticidade, para aqueles que praticaram o bem, o galardão, o prêmio que ele conquistou enquanto aqui no corpo físico, as colônias, os hospitais. Para aquele que não praticou, para aquele que andou na contramão dos desígnios de Deus, existe também o seu galardão, o seu prêmio, aquilo que ele plantou, que são estas regiões inferiores que eu costumo dizer que, graças a Deus, que existe as regiões umbralinas. Graças a Deus. O umbral é uma bênção. Pois se não existisse o umbral, obviamente nós teríamos que aceitar a imposição do catolicismo, que é o inferno, o purgatório, o limbo. E uma vez no inferno, no purgatório e no limbo, quem para lá, né? Quem para lá, ele não tem o direito de lá sair para se redimir. Contrário do umbral. Não foi Deus quem criou o umbral. Não foi Deus quem criou o umbral. É óbvio que estas regiões foram criadas pelos arquitetos siderais, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, para poder abrigar aqueles que
não agindo de acordo aqui na Terra, para lá, eles automaticamente são atraídos e conduzidos por si mesmos. Então, o primeiro plano umbralino começa aqui na Terra, onde nós pisamos. Aqui no chão começa a primeira faixa umbralina, de forma que todo mundo passa pelo umbral. Se eu disser para você que até nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo umbral, você pode rir na minha cara, é teu direito. Passar é uma situação, parar nas regiões umbralinas é outra, o que não aconteceu com o Cristo. Ele não parou lá. Chico Xavier não parou lá. Divaldo Pereira Franco não parou nesta região umbralina. Passou-se por elas e foram para outras dimensões mais evoluídas. Então veja bem, cada caso é um caso, conforme narra aqui André Luiz. Com ele assim aconteceu. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Isso é muito complexo, porque cada caso é um caso. Nessas regiões umbralinas, existem seres totalmente num estado letárgico, num estado de hibernação. Nestas regiões umbralinas existem seres totalmente nas condições de um zumbi, como se fosse um zumbi. Não sabe onde estão, permanecendo ali anos e anos, décadas e décadas, sendo utilizado, usado, abusado por todos aqueles que lá estão. Depois são retirados dali pelos mentores espirituais depois de algumas décadas, depois de esvair-se as toxinas. Esses seres são preparados, reencarnados compulsoriamente, então eles não sabem que estiveram no umbral, não sabem que foram resgatados, não sabem que foram preparados e reencarnados compulsoriamente. Então veja bem, não sabem que desencarnaram, não sabem que estiveram no umbral, não sabem que foram resgatados, não sabem que foram reencarnados compulsoriamente. E assim, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 existência nessas condições. São aqueles seres totalmente neutros, ignorantes, que não crê, que não acredita mesmo. Então, ora, gente, o que mais existe para Deus, no bom sentido, é amor e paciência, tolerância. Deus é o amor maior. Com Ele, todo o tempo está com Ele. Toda a paciência está com Deus. Então ele não se preocupa se o filho dele quer permanecer naquela ignorância 10, 20 existência, permaneça. Mas um dia ele terá que acordar. Enquanto já existem seres nas regiões umbralinas que sabem que estão lá presos naquela região umbralina. Quando ele abre os olhos, ele reconhece que lá ele se encontra. Mas ele luta, reluta e não consegue de lá sair devido aos campos vibratórios e as energias
que circunda toda esta região. Como também, quantos milhões de seres desencarnam que não sabem que desencarnou, que perambulam para lá, para cá, conforme já descrevemos aqui. Quantos milhões de seres assistem seus velórios e ali em meio aos encarnados questionando, questiona um, questiona outro, o que aconteceu, quem foi que morreu, quem foi que morreu, quem foi que morreu, conforme eu já disse, que já chegaram em mim e me perguntaram, Luiz, você está sabendo, porque era um amigo meu, Luiz, você está sabendo quem é que morreu? Não, eu não sei. Eu não tinha o direito de dizer para ele que era ele que tinha desencarnado. Se você ficar sabendo, você me fala? Sim, pode. Daí meia hora ele volta. Luiz, você descobriu quem morreu? Eu falei, não, até agora não. Depois eu vi ele acompanhando o velório. Abraçado com a mãe dele. Depois eu vi ele voltando com a família para casa, como se nada tivesse acontecido, consolando a mãe dele ainda. É lógico que a mãe dele não sentia. Quantos milhões de seres perambulam para lá, para cá, estão dentro dos lares, como se nada tivesse acontecido? Quantos milhões de seres encontram presos dentro dos túmulos? Vendo ali o seu corpo sendo consumido pelos micróbios, né? Por aqueles vermes, macrófagos. Quantos milhões de seres? Porque fica registrado no perispírito aquele sentimento de materialista, apegado, aquele medo, aquele sentimento. Então, por isso o complexo. Quantos milhões de seres naquelas regiões umbralinas que não querem sair de lá? E quantos milhões já querem sair de lá? Mas só saem na hora certa, depois que esvair-se aquelas toxinas. O umbral é uma bênção, porque um dia de lá nós saímos, nós deixamos aquela região e retornamos ao corpo físico através da reencarnação, com a oportunidade de nos redimirmos, diferente do inferno. Quantos milhões de seres? Agora, por que o umbral também é uma bênção em outro sentido? Porque aqueles seres lá, eles encontram assim tão intoxicados em energias deletérias, negativas, que se eles não fossem mandados para lá, para aquelas regiões umbralinas, se eles permanecessem 100% no nosso meio, controlando o nosso campo psíquico, nós, obviamente, nos enlouqueceríamos em questão de segundos, só pelo fato da presença da toxina, do negativismo daqueles irmãos. Então eles lá acaba sendo uma bênção para todos nós que nos encontramos aqui no corpo físico. Agora, existe aqueles que mesmo lá estando, eles exercem uma grande influência sobre suas cobaias aqui no corpo físico,
são aqueles semelhantes que atraem semelhante. E quantos milhões aqueles lá arrebatam por ano aqui no corpo físico? Graças à sintonia negativa. Mas é preciso entender também que por mais que essas regiões inferiores, umbralinas, abismos, por mais que ali impera a dor e o sofrimento, há ali também a presença do amor. Porque Deus é Pai, Deus não abandona nenhum dos teus filhos. E pode ter certeza disso. Nestas regiões umbralinas existem muito mais voluntários, existem muito mais médicos, enfermeiros, enfermeiras, mentores, trabalhadores, trabalhando, assistindo esses que lá se encontram em meio a esses sofrimentos imensos do que aqui na Terra. Muito mais. Porque é preciso entender que a Terra hoje, ela atingiu aproximadamente 8 bilhões de seres. E já disse os bons espíritos que para cada ser que encontra-se aqui reencarnado, existe, no mínimo, de 3 a 4 outros seres na pátria espiritual, o que equivale a dizer que multiplica-se, vamos pensar, 24, 48, 8, 16, 32 bilhões de seres, o que equivale a dizer, fazendo a conta de 3 por 1, um espírito no corpo físico e 3 desencarnados na erraticidade. Essa é mais ou menos a população do globo terrestre. 32 bilhões de seres destinados apenas ao globo terrestre. Então, se nós temos 8 bilhões reencarnado, o restante encontra-se na erraticidade. É óbvio que nem todos nas regiões umbralinas. Uma parte também em regiões boas, nas escolas, nas colônias, nós estamos tentando mostrar uma proporção de cada um encarnado. Os bons espíritos já disseram que de 3 a 4 na erraticidade se encontra. Então vamos diminuir essa conta, né? De cada 3 na erraticidade. 32 bi. Só que esses 32 bi tira 8 bi que se encontra no corpo físico, uma parte nas regiões umbralinas, outra parte nas colônias espirituais, trabalhando, estudando na condição de mentores espirituais, amigos familiares, enfim, espíritos nobres, tudo condizente ao globo terrestre. Então muitas pessoas ainda questionam, mas por que em 1960 a população da Terra, em 1960, era aproximadamente 4 bilhões. Mas 2025,
a população pulou de 4, 5 bilhões de 1960 para 2025 para 8 bi. Ora, porque as pessoas não estudam. Porque se as pessoas estudassem, veriam elas que os bons espíritos já disseram isso nas obras básicas através de Kardec, André Luiz e tudo mais, essa proporção de espíritos que corresponde ao processo evolutivo da Terra, de 3 a 4 para cada encarnado que se encontra no corpo físico. Então é lógico que esses seres, eles vão se preparando e vão reencarnando. É lógico. E outra também, não podemos também esquecer que a Terra é um planeta, vamos dizer assim, que recebe seres de outras dimensões. Então, quantos milhões de espíritos são convidados por Jesus e de lá saem e reencarnam aqui para ajudar o progresso nosso aqui na Terra? Aí você pode me perguntar assim, mas são todos os planetas que possuem zonas umbralinas? Bom, é preciso entender uma coisa. Os planetas de provas e expiações, todos eles possuem essas prisões psíquicas. Prisões psíquicas. Por mais que foram construídas pelos arquitetos siderais, essas regiões, mas abriga-se ali aqueles que deseja, através dos teus atos que não correspondem aos desígnios de Deus. Então é preciso entender que todos os planetas que ainda são planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, tá bom? Planetas de regeneração, sim, ainda possuem regiões umbralinas. Planetas sublimes e por aí em diante, não, esses já não possuem mais, porque esses seres, eles já têm mais controle da situação. Agora, existe uma biodiversidade de casos de seres nestas regiões umbralinas. Existem seres inconscientes da situação, existem seres conscientes, existem seres lá presos, ligados a encarnados, existem encarnados ligados a esses seres lá. Existem seres, eu conheci um caso, faz parte do assunto aqui, o esmiuçamento é desse jeito, você nos conhece. Eu conheci um caso que uma senhora, uma mãe, ela sonhava 2, 3 vezes por semana que ela encontrava-se dentro de um túmulo. Então, e isso se deu, esse sonho era constante. Durante 6 meses, 8 meses, durante um ano, 2, 3 vezes, a semana, ela sonhava que se via dentro de um túmulo. E dentro desse túmulo, ela tentava resgatar alguém. Ela tentava puxar para fora alguém. Só que ela não conseguia. Uma vez ela pegou e foi no Chico Xavier. E ela descreveu lá para o Chico. E ao descrever para o Chico essa história, o Chico pega, cita o nome do filho dela.
E quando o Chico citou o nome do filho dela, ela quase desmaiou. Por quê? Porque ela estava contando o sonho para o Chico, o sonho frequente que ela tinha, mas ela ainda não havia contado para o Chico que um filho dela havia desencarnado em situações difíceis aqui na Terra, inclusive na condição de traficante, aliciador de menores para o mundo do crime. E o Chico, antes que ela terminasse o sonho, o Chico mais ou menos disse assim para ela: mas todas as mães são assim mesmo, elas tentam resgatar os filhos. Isso não é diferente com você, minha filha. Você, esse tempo todo, tentando resgatar, como se diz assim, ó, eu vou usar um nome aqui. Esses anos todos, você tentando resgatar o seu filho Bernardino. Ela quase teve um troço ali na frente do Chico. Chico do céu, pelo amor de Deus, meu filho está nessas condições? Está, minha filha. Ore por ele. Vamos orar por ele. Ai, Chico, pelo amor de Deus. E depois ela descreve a vida do filho para o Chico. E o Chico não querendo ouvir a história, porque o Chico já sabia, né? Porque só dela narrar, o Chico já sabia o nome do filho, Bernardino, esse nome eu inventei aqui, porque eu não vou dizer o nome da pessoa aqui agora. Então olha só para você ver, a mãe tentando tirar o filho ali de dentro do túmulo 2, 3 vezes por semana. Porque o Espírito sabe. O Espírito sabe onde o outro está. Principalmente uma mãe, ela sabe onde o seu filho está. Por isso que mesmo existindo essas regiões infernais de dor e sofrimento, Deus não desampara ninguém. Pode ter certeza de que todos os seres que se encontram nas regiões umbralinas nesse instante, eles estão recebendo de Deus a energia para sustentá-los naquela região e a energia também daqueles que oram por eles que lá se encontram. Vamos dar sequência, mas nós vamos reler novamente essa frase aqui de André Luiz para a gente tratar de outros assuntos.